Olá pessoal, quem vos fala é o professor Sérgio Vasconcelos. Sejam bem-vindos ao curso de Desenho Geométrico. Daremos sequência ao conteúdo de tangência e concordância. Antes de partirmos para as construções básicas de tangência, vamos falar das relações entre circunferências. Graficamente ilustrado, nós temos circunferências externas uma à outra, circunferências internas. Tenho dois casos de circunferências internas. Esse aqui, além de internas, elas são concêntricas, têm o mesmo centro. Circunferências secantes, que se tocam em dois pontos. A conexão deste ponto A com esse ponto B é a corda. Se eu conectar o centro de uma circunferência ao centro da outra, eu divido a corda ao meio e tenho uma reta perpendicular. E as circunferências tangentes, que podem ser dois casos específicos. Vamos falar dos dois. A circunferência, para ser tangente a outra circunferência, só pode tocar em um ponto. Um e somente um. E como é que eu identifico este ponto, uma vez que a identificação desse ponto é nebulosa, só olhando as duas circunferências? Eu tenho que unir os dois centros. Unindo os dois centros, eu terei a identificação precisa do ponto de tangência. Eu vou sempre identificar as circunferências por letras do alfabeto grego, então chamarei aqui, olha, lambda 1, O1, e eu vou dizer aqui que este raio é o raio 1. Lambda 2, O2, raio 2. A distância do centro O1 até o centro O2 é igual ao raio 1 mais o raio 2. E essas tangentes aqui eu vou chamar de tangentes externas. Mas há também essa possibilidade aqui, olha, a circunferência tocando apenas uma circunferência neste ponto. Mas para definir este ponto com precisão absoluta, eu preciso conectar os centros. Conectando os centros, eu tenho aqui a identificação precisa do ponto de tangência. A distância do centro O1 até o centro O3, O1 até o O3, é igual ao raio grande, no caso aqui é o R1, e eu vou chamar esse raio aqui de R3, porque eu chamei de lambda 3 e de O3. R1 menos R3. A esse caso de tangência, nós vamos dar o nome de tangentes internas. Visto isso, vamos fazer algumas construções mais elementares. Depois a gente faz aplicações práticas já em formas geométricas complexas. Eu dividi essa primeira parte em 3 exercícios bem básicos e bem conhecidos, que você encontrará facilmente em qualquer livro de desenho geométrico. É o seguinte: trace uma circunferência lambda 3 de raio R3, tangente simultaneamente a lambda 1 e lambda 2. Ou seja, eu tenho que traçar uma terceira circunferência que seja tangente às duas dadas. Mas existem 3 possibilidades. Então vamos fazer uma a uma.
Primeiro, a circunferência que eu vou traçar deverá ser tangente externa a lambda 1 e lambda 2. Olha, para traçar uma circunferência, você tem que ter o centro da circunferência e o raio. Se você não tiver, você não traça essa circunferência. Eu preciso, então, encontrar o centro. O raio eu já tenho, foi fornecido, R3. Mas onde estará o centro? Estará nessa região ou nessa região? Vamos traçar nessa região porque o espaço está melhor. Para fazê-lo, eu terei que encontrar o centro. E para isso, eu vou fazer aqui nesse espaço gráfico duas somas. Vou pegar o compasso, vou transportar o R3 para cá, olha. R3, R3. Eu tenho aqui o raio 3 dado. E vou colher nas figuras que eu já tenho os raios das circunferências lambda 1 e lambda 2. Eu tenho aqui R1 e R2. Com o compasso, eu vou colher essa medida, R1, e vou transportar para cá. Se aqui eu tenho R1, então eu posso dizer que aqui eu tenho uma soma R1 mais R3. Colhendo esta medida agora, com precisão absoluta, eu vou transportar para cá. Eu tenho aqui R2. Eu tenho R2 mais R3. Por que eu preciso disso? Porque eu vou traçar dois lugares geométricos. Esses dois lugares geométricos vão interceptar e vão me dar com precisão absoluta o centro O3, que é o centro da circunferência que eu quero traçar. Observe, tomando esta soma, centro em O1, traçarei este arco. Quem é este arco? Este arco é R1 mais R3. Qualquer ponto deste arco, que é o lugar geométrico 1, que a gente estudou lá no começo do curso, está à distância R1 mais R3 de O1. Tomarei agora a outra soma e traçarei agora neste local este outro arco. Quem é este outro arco? É R2 mais R3. Observem que eles se interceptaram aqui, que é o O3. Encontrei com precisão absoluta o centro da circunferência que eu quero traçar. Mas antes de traçar essa circunferência, eu vou sugerir a todos que encontre também os pontos de tangência, porque eles serão importantíssimos. Para encontrar os pontos de tangência, você conecta um centro com o outro. Achei aqui um ponto de tangência. Conecto um centro com o outro e acho o outro ponto de tangência, que eu vou chamar de tangência 1 e tangência 2. Agora, e somente agora, eu vou traçar a minha circunferência resposta.
antes de traçar, é conveniente eu conferir a minha construção. Olha, essa distância tem que estar exatamente igual a esta. Se não tiver igual, você fez alguma soma mal feita, imprecisa. Aí você refaz a soma e faz o seu traçado. Mas se você fez com capricho a sua soma, olha a circunferência tangente aqui. Perfeita. Circunferência lambda 3, tangente externa a lambda 1 e a lambda 2. Vamos ao segundo caso. Tangente interna a lambda 1 e lambda 2. É óbvio que eu tive que definir um raio um pouco maior, senão não seria possível uma solução. O que é que nós vamos fazer agora? Da mesma forma que da primeira vez, eu vou traçar uma linha aqui e vou fazer duas subtrações. Antes de fazê-la, eu vou transportar o meu segmento R3 para cá, que é o raio 3, né? Dá o pontapé inicial. É importante que você colha essas medidas e faça o transporte com precisão absoluta, tá? Eu tenho aqui R3, né? Agora, vamos colher as dimensões de R1 e de R2. R1, R2. Com precisão absoluta, com bastante cuidado, eu faço essas coletas de medida. E faço aqui uma subtração. Eu tenho aqui o R1, né? Eu tenho, então, R3 menos R1. Vamos agora colher a medida de R3. R2. Venho aqui na minha reta de somas e subtrações e coloco aqui R2. Eu tenho aqui o R3 menos o R2. Da mesma forma, eu vou precisar de dois lugares geométricos que, ao interceptarem, definam o meu O3, que é o centro da circunferência que eu busco. Vamos lá. Primeiro eu pego esta subtração, centro no centro O1 e traço este arco. Quem é este arco? Este arco é o R3 menos o R1. Pego o segundo resultado na minha reta de subtrações. Centro em O2, traço este arco. Quem é este arco? Este arco é o R3 menos o R2, que definiu aqui O3. Além de encontrar o ponto, que é o centro da circunferência, é necessário encontrar os pontos de tangência. Então vamos lá. Para encontrar os pontos de tangência, basta você conectar os centros. Conectei esses dois centros. Eu tenho aqui o ponto de tangência que eu vou chamar de tangência 1. Conectando os dois centros, eu tenho aqui o ponto de tangência 2. Agora, e somente agora, eu devo traçar a circunferência resposta. Mas antes de traçar, eu vou conferir para ver se o meu traçado
ficou preciso. Eu confiro essa distância e confiro essa distância. Se elas ficaram iguais, é porque eu fiz uma subtração correta. Se não, eu não fiz. Agora sim eu posso traçar a circunferência lambda 3. Observe aqui, olha, lambda 3. Lambda 3 é tangente interna às duas circunferências dadas. E, finalmente, o terceiro caso. Esse terceiro caso, você tem tangente externa a lambda 1 e tangente interna a lambda 2. Vamos então fazer duas retas aqui para que possamos fazer as operações com os segmentos. Essas operações podem ser feitas diretamente na figura, mas fazê-las numa reta à parte é mais didático, mais fácil para que o aluno entenda e não se atrapalhe. Eu costumo fazer assim para que o aluno ganhe habilidade. Eu tenho aqui, olha, R3, R3. R3, não é? R3, R3. Vamos então colher as dimensões de R1 e de R2. R1, R2. A circunferência que eu quero deverá ser tangente externa a lambda 1. Isso quer dizer que eu vou ter que somar os raios para traçar o lugar geométrico. Eu venho aqui, colho a medida com bastante cuidado e transporto para cá. Eu tenho aqui R1, R3 mais R1 está nessa reta. A circunferência que eu vou traçar é tangente interna a essa circunferência lambda 2. Ou seja, eu tenho que encontrar uma subtração dos valores dos raios. Vou fazer essa subtração aqui. Eu tenho aqui o R2. Eu tenho aqui o resultado R3 menos R2. Agora vamos fazer, como nos exercícios anteriores, traçar os lugares geométricos que me permitam encontrar o O3. Primeiro, a soma. Com bastante capricho, eu transporto essa soma para cá. Vou fazer apenas um pedaço do arco, não precisa fazer tudo não. Quem é esse arco? Esse arco é o R3 mais o R1. Agora vamos pegar o resultado da subtração e centrar em O2. Traçando aqui, olha, quem é este arco? Este arco é o R3 menos o R2. Eu tenho aqui o O3. Eu tenho o centro O3. O que é que falta então? Encontrar os pontos de tangência. Para encontrar os pontos de tangência, é suficiente conectar os centros. Conectarei, então, os centros O3 e O1. E definirei aqui o ponto de tangência 1. Agora, conectando os pontos O3 e O2, O3 e O2, eu tenho aqui o ponto de tangência 2. Agora, e somente agora,
eu posso traçar a minha circunferência resposta. A circunferência resposta tem raio R3, eu vou conferir antes, não é? É importante você conferir antes de traçar. Conferido, aí eu posso traçar agora a resposta. Observe aqui que a tangente da circunferência lambda 3 é externa com lambda 1 e interna com lambda 2. Esses exercícios de tangência são importantíssimos para a gente resolver as figuras complexas que eu passarei a resolver a partir dos próximos vídeos. Antes de encerrar, vamos àqueles avisos que eu considero importantes. Assista a todos os vídeos, pratique bastante, visite a sala de aula virtual e consulte sempre o seu professor. Até o próximo vídeo.